Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus possa realizar os desejos dos nossos corações conforme a vontade de Deus. Quero, desde já, também agradecer a Deus pela minha existência, pela tua existência, por Ele nos presentear com mais esse amanhecer lindo que Ele nos deu. Confesso que em muitos lugares, o sol estava quente e Deus preparou um dia, uma noite mais fresquinha e tem cuidado de nós dia após dia, noite após noite. Eu não preciso de Deus. Quem é que vela pelo seu sono? Enquanto você está dormindo, quem é que está te guardando? Você que diz que não acredita nele. Quem é que está te guardando? Quem é que está te deixando viver? Porque não é o remédio que tu toma, nem as farmácias, nem os hospitais, nem os médicos. Quem é que está te prolongando os teus dias de vida? É você mesmo que escolheu que vai viver 200 anos e vai viver? Você escolheu que vai viver 100 anos e vai viver? Não. Enquanto nós estávamos dormindo, crendo ou não, querendo ou não, Ele estava cuidando desse novo amanhecer para nos presentear. Aí eu pergunto, você já agradeceu a Ele por esse belo dia que amanheceu? Não, mas amanheceu, mas me trouxe muito problema. Não. Não trouxe problema para você. Você foi que causou o problema, não resolveu na hora certa, deixou acumular problema na tua vida. Não, depois eu resolvo, e vai acumulando. Agora isso é todo problema, é questão de saúde, questão de fé, questão de tudo. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser prudentes. Eu começo dizendo a vocês, aconselho meus filhos, aconselho minha família, aconselho a mim mesmo. Viva o hoje como que fosse o último dia da tua vida. Opa, você tá louco? Com prudência, como que fosse o último dia da tua vida, mas fazer as coisas com prudência, com sabedoria, para não te arrepender no dia de amanhã, conforme a misericórdia de Deus, e Ele te conceder mais outro dia. Aí você não deixou nada de mal para resolver amanhã. Tudo fez de tudo, resolveu hoje, porque amanhã você vai poder respirar mais e dizer, hoje o único problema que eu tenho é comigo mesmo. Como comigo mesmo? Eu mesmo me policiar eu mesmo para não fazer errado. E se fizer errado, perceber que errou, imediatamente joelho no chão e tapa no focinho do cão. Nós aprendeu assim lá na aldeia, lá no Pernambuco, lá na cidade da gente, Pesqueira, Pernambuco. Sou da uma cidadezinha chamada Alagoinhas também. E meus avós têm da Vila de Simbre, que é as raízes do indígena de Pernambuco, lá de Pesqueira, e morava na aldeia e na cidade.
Mas sempre, sempre dizendo às pessoas: faça tudo com prudência, porque o amanhã, você não sabe o que tem preparado para você amanhã. Só quem sabe é Deus. Pode ser coisa boa e pode ser coisas para fazer com que você desacredite em Deus, mas também você tem que observar o que causou e como começou. Porque às vezes nós mesmos vamos prolongando para resolver as coisas amanhã. A minha esposa, a irmã Verônica, ela diz: Walter, resolva o que tiver de resolver hoje, não deixe para amanhã. Então temos que viver com prudência. É isso que eu quero falar para você. Amém? Se deu para você entender como que fosse o último dia, com prudência, porque Deus te dando outra chance amanhã, tu vai estar mais tranquilo e vai estar mais pensando em você mesmo. Porque uma coisa é clara, você não salva sua esposa, você não salva seus filhos, você não salva sua mãe nem seus irmãos. Jesus é quem salva a todos. E você dá conta de si mesmo. O que tens preparado para Deus? O que tem feito para agradar a Ele? Eu estou aqui trazendo para você, quero trazer para você uma mensagem que eu acho, e creio e acredito que está faltando essa mensagem. No meio do povo cristão também está faltando. Que hoje não é mais cristão, né? Eles são evangélicos. Eu continuo sendo cristão desde quando nasci. Sou um cristão. E eu quero trazer para você, eu nem ia gravar, mas me deu vontade de gravar. E eu quero trazer para você algo que talvez você não sabe. Mas se você for procurar no livro de Atos dos Apóstolos, tem gente aí que já, pessoas do grupo evangélico, né? Que eu fazia parte de uma congregação da Assembleia, eu posso dizer, existem várias assembleias, eu fazia parte de uma congregação da Assembleia. Eu ia lá visitar e estava indo, né? De repente comecei a observar como o povo está hoje fora do Evangelho. Às vezes pensa que está no Evangelho, mas está fora. Sabe aquele algo que você pensa que é e não é? E eu provo para você. Porque a Bíblia manda e ordena, Jesus ordena, que seja pregado o Evangelho de Cristo. Mas não é como está acontecendo nos dias de hoje. O povo se preocupa em pregar uns para os outros. Você não vê um pastor de Assembleia, de Deus é Amor, de Pentecostal, de Presbiteriana, de Quadrangular, nenhum pastor desse famoso, ou os que são subornados a ele, na rua pregando. Você não vê eles pregando. Você não vê eles nas favelas, nas bocas, nos presídios, nos hospitais, nos centros de recuperação, nos povoados, nos sítios, nas fazendas, pegando barco, navio, pegando avião, pegando carro, jumento, cavalo para ir pregar o evangelho. Você vê eles fazendo isso? Não. E quanto mais sofisticada as congregações, mais eles acham que Deus está prosperando. Porque eles acreditam, ele não acredita no invisível de Deus. Ele só acredita no visível, no palpável. Ele só acredita que Deus está prosperando na vida deles se for assim.
belos templos, belos carros, belo avião, belo iate, belo barco, é assim, bela fazenda, é assim, uma bela conta no banco. Para eles, a prosperidade é essa. Deus só está na vida deles se for assim. Se for uma pessoa que seja pobrezinho, que permaneça pobre, limpinho, pregador do evangelho, que anda pregando, que debaixo de um pé de pau, mas uma coisa eles não sabem. Que Deus, ele se manifesta nas simples coisas. E lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 20, está falando claramente, e não só é lá no livro de Atos. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar que Deus fala a respeito dessas religiões e diz, hoje eu estou na... Ó, Deus vai dizer para os anjos, ó, hoje vocês não me chamam porque eu estou na Assembleia. Hoje vocês não me chamam que eu estou na Pentecostal. Hoje vocês não me chamam que eu estou na Presbiteriana. Hoje você não me chama que eu estou em tal lugar. Não, gente, não é assim não. Deus é Espírito, disse Jesus à mulher de Samaria, lá no poço, na fonte do poço de Jacó. Quando ela disse, mestre, nossos pais nos ensinaram, lá no capítulo 4, você vai ver isso aí. Nossos pais nos ensinaram que é aqui ou no monte onde devemos adorar a Deus. Jesus disse o que para aquela mulher? Disse, mulher, chegará a hora e o dia em que nem em Jerusalém, porque ela disse, aí tu vem dizer que é em Jerusalém? Aí Jesus disse, mulher, chegará a hora, o dia, em que nem no monte, nem aqui, nem em Jerusalém encontrarão os adoradores, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É em todo lugar. Aonde você crer, confiar e chamar por Ele, Ele vem te socorrer e vem abençoar. Não é entre quatro paredes. Na Bíblia não tem nenhum nome dessas religiões. Nenhum. O único que cita na Bíblia é sobre a queda de Babilônia e sobre Babilônia, sobre Roma. Mas não tem. Tudo isso foi criado pelo homem. Antigamente, gente, eu gosto de falar bem explicado, antigamente tinha um garimpo, ainda tem garimpo, vários garimpos por aí, mas antigamente tinha um que era famoso, e a gente de todo lugar para ir garimpar. Mas depois de começaram a formar essas religiões, os homens descobriram que é um garimpo, é a coisa mais fácil que tem de ganhar dinheiro sem trabalhar. O que eu fico pensando é, eu fiz parte. Quando é para reformar a congregação, não tem dinheiro para reformar. É os irmãos tudo fazendo mutirão e achando que estão fazendo algo para Deus. Achando que estão fazendo algo para Deus. Mas não é para Deus. Não é para Deus, é para o homem. Você está enriquecendo o dono do garimpo. Eles são os donos do garimpo. E os pregadores que vão para as congregações, que fica chamando o povo, são os garimpeiros. Eu já fui garimpeiro. Garimpando ouro para eles. Porque cada membro que entra
ele já bota logo uma canga nele e diz: você agora, quando você trabalhar, você vai dar 10% do seu salário. Não, mas é obrigado. Aonde é que está escrito na Bíblia que é obrigado a dar o dízimo? Então, eles são os garimpeiros e os pastores, chefe deles, são os barão da fé. Eu titulei eles como os barão da fé. Mas na Bíblia não está escrito sobre nada disso. Na Bíblia está escrito, não só em Atos, em várias partes da Bíblia, se for procurar, mas Atos, bem claramente, fala, capítulo 17, versículo 20. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por isso que, quando os discípulos estavam mostrando a Jesus, Jesus disse para eles: aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Depois Jesus lá na frente, Jesus disse para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane, que ele estava enganado com o povo, tanta gente ali no templo, mas em vez de eles pregar o evangelho, eles estavam negociando. Tem diferença hoje? Qual é a diferença? E hoje é pior, porque antigamente ele negociava com pombo, cabrito, boi, vaca, com prata, com ouro, E o povo sempre comprava, vendia, e ali não, ali eles estão tomando mesmo, obrigando as pessoas. É os escravos da fé. Escravizando as pessoas, é os escravos da fé, sendo manipulado pelos barões da fé. E eu provo na Bíblia isso aí. Que Deus não manda, Deus não dá, Deus não deu título nenhum a esses homens. Eles fazem por eles mesmos, se titula que são, eles mesmos formam os ministérios, cabeça e pronto, acabou-se. Que fundamento? Qual o fundamento disso aí? Ganhar dinheiro, enriquecer. Aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, você vai ver. Você vai ver que Deus não habita nesse lugar. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, você tem que entender que Deus não está nesses lugares. A Bíblia é clara. Jesus diz: aonde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, santo, o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. E agora? Que dizer? Procura aí, ó, Atos 17, versículo 24. Atos 17, capítulo 20,
17, versículo 24. Porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele é santo, Deus do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. E aí você vai adiante para completar o texto. Vai adiantando para tu ver. Aí, o que ocorre nos dias de hoje é que a maioria dos irmãos que me abraçava, que me saudava, que irmão Walter, Pai do Senhor, irmão Walter. Hoje em dia a maioria deles não fala mais comigo, porque eu não faço parte do garimpo. Eu nunca dei muito crédito a muitas coisas que acontecem no meio evangélico. Porque eu não sou evangélico, eu sou cristão. E o que eu quero dizer para você nos dias de hoje é muito simples. Se você fizer parte deles, tudo bem, mas se você não fizer, até de desegrejado eles te chamam. Mas como você é desigrejado, se você é a igreja, como é que você pode deixar de ser você mesmo? Se você é a igreja de Cristo. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, Pedro foi a pedra fundamental que Jesus plantou. Disse Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer que Pedro, foi escolhido como a pedra fundamental da igreja. A igreja é nós, não é religião, quatro paredes. Quando João estava na ilha, que o anjo teve as visões, as vozes e a visão, que mandava ele escrever, escreve Paulo também, as cartas de Paulo às igrejas da Ásia, Etiópia, de Corinto e todos. Chegava lá e Paulo entregava a carta, os que ia levar, né? Os mensageiros. Chegava lá, entregava a carta às paredes, né? Na porta da igreja, dizia, ó, parede, você que é a igreja, toma essa carta e vai ler. Como é que ela vai falar se ela não sabe, se ela não sabe nada e nem vê? É uma parede, não tem vida. Mas ele dizia, escreve às igrejas, que estão na Etiópia, na Ásia, em Filadélfia, em todos os lugares. Mesma coisa, João. Escreve e manda para a igreja que está em tal lugar. Não é isso aqui. É nós somos as igrejas. Amém? Sobre isso aí você vai lendo a Bíblia e você vai entender. O que eu quero trazer para você é bem sincero. Mais sincero do que isso que eu falei. Tudo aqui é sincero, mas uma coisa mais clara. Você me perdoa a expressão, que eu sou analfabeto. Mas a coisa mais clara do mundo. Jesus veio à Terra representar o quê? Trazer o quê? Fazer o quê? Para que Deus mandou o seu filho? E por que Deus mandou?
João 3,16. Começa por aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tchau. Vamos parar. Porque Deus amou o mundo. Ó. Porque Deus amou. Quer dizer, a vinda de Jesus foi por quê e para quê? E por que Deus mandou? Qual o objetivo? Ah, vai ter muitos aí que vai. Estudei em ciência, estudei não sei o quê, estudei não sei o quê, estudei não sei aonde, estudei não sei aonde. Meu filho, eu não quero saber onde você estudou. Eu não estou aqui trazendo para vocês palavras para persuadir ninguém com palavras bonitas, representando. Não estou representando, eu estou falando e mostrando aqui, ó. João 3,16. Por que Deus enviou e para que Deus enviou? Qual é o objetivo que Deus enviou? E o que fez Deus tomar essa decisão? Está escrito, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, por amor a nós. Então o ministério de Jesus é fundado no amor. Você não vê essas pregações na religião. Você vê só prosperidade. Prosperidade. Dízimos e oferta. Segunda oferta, terceira oferta, festa não sei de quê para arrecadar fundos, festa não sei de quê para arrecadar fundos. Se vai comprar uma cadeira, já pede aos irmãos. Estou mentindo? Se vai fazer uma reforma, não tem dinheiro para pagar pedreiro nem mão de obra. Faz um mutirão. Chega uma pessoa que não faz parte do garimpo deles, do clã deles, pede um pão, ele diz, você é cristão? Não, você é evangélico? Não é cristão. Você é evangélico? Não. Pois tem não. Só tem para quem é evangélico. Ei, Jesus enviou os discípulos para quê? Para pregar para os evangélicos? A Bíblia é para pregar para os evangélicos? Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16. Marcos 16. Aqui, ó. Livro de Marcos. Eu gosto de mostrar, viu, gente? Sou analfabeto, mas aqui e acolá eu dou uma olhadinha. Deus, ora a Deus, Deus me mostra o que falar e o que dizer para você que acredita, e você que não acredita também pode escutar, porque se não crê, mas ouviu. Você não vai dizer, não, eu nunca ouvi falar nisso. Está ouvindo hoje pelo analfabeto. Índio velho lá da serra. Viu? Aqui, ó. Marcos capítulo 16, versículo 15. Isso foi antes de Jesus. Se for ler o texto, você vai ver antes de Jesus voltar para o céu, para onde está junto do Pai. Aqui diz assim, ó. E disse-lhe Jesus. E disse-lhe. Ó. Jesus disse para eles, viu? Aqui está escrito assim, ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui foi Jesus quem enviou eles. Não está escrito e disse-lhe Jesus, está escrito assim, e disse-lhe, ide, mas Jesus foi quem separou eles. Jesus foi quem chamou eles. E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É mandamento de Jesus. Não é do homem. E nos dias de hoje nós vemos tudo ao contrário. Tudo nós vemos ao contrário. O pior é que eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas e escravizam as pessoas. É os escravos do garimpo da fé. Que os pastores, você concorda se você quiser, se não quiser, você não concorda, mas eu vou continuar assim até o fim da minha existência. E aqui está escrito assim, ó o que é que diz no capítulo 15 do quarto evangelho de João. A prova está aí. João 3,16, você vai ver. Por que Deus enviou Jesus? Qual foi a finalidade dele? Para nos salvar. Porque pela lei, na época, ninguém era salvo. Porque os que não morriam apedrejado, mas morria de outras coisas. Mas aqui está dizendo, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá. O amor é o caminho que nos conduz até Deus, é o amor. Se não tiver amor... E hoje nós não vê isso nas congregações. Nós vê a fofocaiada, pregando uns para os outros, olhando os pecados um dos outros, os defeitos um dos outros, as falhas um do outro, e não olha para as suas próprias falhas. Eu mesmo falho demais, todo dia eu peço misericórdia a Deus pelas minhas falhas. Porque eu sou fraco. Ai, irmão, não pode dizer que eu sou fraco. Não, eu sou fraco. Eu sou fraco e prova você. O próprio Jesus disse, vigiai e orai, para que não caís em tentação. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Às vezes tem gente que diz, não, irmão, você não pode dizer que sou fraco. Eu sou fraco, sim. O próprio Jesus falou, vigiai. Ele não disse, não, fulano tem a carne e o espírito forte, cicrano é mais forte do que você, cicrano é mais forte, cicrano é... Não, ele disse, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto e forte, mas a carne é fraca. Então, e aqui eu quero trazer para vocês, eu gosto de pregar assim, gente, sem estar atacando, nem... Não, eu quero dizer para você que não existe religião nenhuma dentro da Bíblia. Tem gente que diz, de qual religião você é? Eu não sou religioso, eu sou um amante de Cristo.
Sou um soldado de Cristo. Não, mas qual é? Não, não tem religião. Eu creio em Deus e faço aquilo que Ele manda, ordena. Não, mas você não já foi para já pastoreei, já. Mas não achei que eu estava fazendo tudo em vão. O certo é ir pregar o evangelho, boca a boca, rua a rua, cidade a cidade. Eu não saio daqui da cidade para muito longe, porque eu também não tenho condições. Não é de riqueza, não. Eu sou limitado. Mas estou aqui hoje trazendo para você. E o que eu quero trazer para você é isso aqui, ó. Veja se o que eu falo tem fundamento. E não estou falando de mim mesmo, eu estou falando do que tem na Bíblia. Aqui, ó. O meu mandamento é este, ó. João, capítulo 15, do quarto evangelho de João. Aqui, ó. O meu mandamento é este, que vos ames uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este. Aí eu pergunto para vocês: o camarada tem a coragem, a decência, a coragem de um pai de família trabalhar 30 dias ou 26 dias, que eu não sei quantos dias trabalha. Trabalhar o mês todinho, vamos dizer, o mês todinho. Às vezes muitos deles fazendo. Hoje não tem mais hora extra, nem serão essas coisas, mas antigamente tinha. Mas trabalhando ali de só a só. Um mês. Aí quando recebeu o dinheiro, vai fazer as contas. Água, luz, aluguel, IPVA de carro, IPVA de moto, mercado, farmácia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí diz, eita, mas eu não vou poder fazer tudo isso que eu ia fazer. Porque eu tenho de obrigação de devolver 10% do que eu trabalhei. Aí liga para o pastor. Pastor, eu ia levar o dízimo, mas eu fiz as contas, gastei muito com remédio. Eu fiz as contas aqui, pastor. Não dá para eu dar o dízimo esse mês. Se eu der o dízimo esse mês, eu vou ficar sem pagar o aluguel da casa. Tem deles que vai dizer assim, meu irmão, eu não quero saber o que você passou, eu não quero saber o que você... Mas você tem que trazer o dízimo, sabe por quê? Porque se você não trouxer o dízimo, você está roubando a Deus. Ó, e Deus é... Gente, chega me faz rir um negócio desse, gente. Aí aquele irmãozinho, meu Deus, não lê a Bíblia, não lê a Bíblia. Porque se ele for ler a Bíblia, ele vai questionar com o pastor e vai mostrar ao pastor. Não, pastor, tá errado. Não diz aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, você não é obrigado a devolver dízimo para ninguém. Porque o dízimo na época era para o povo de Levi. O resto você vai ler aí, você vai ver. Que eles não tinham herança de nada, nem tinha emprego de nada, nem tinha herança de nada. Foram escolhidos mesmo para isso mesmo, para cuidar dessas partes do tesouro. Então, gente, eu pergunto a vocês, que amor é este? Será que esse povo faz parte mesmo do povo de Deus? Será que esse povo tão incluído no grande amor de Deus?
Vive mesmo o que prega? Fica essa pergunta, gente. Vocês tomem a decisão de vocês. Eu não posso condená-los. O culpado é o povo mesmo, que não examina as Escrituras. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque são delas que de mim testificam. Aí tem outra parte que diz: porque cuideis ter vida eterna. Várias versões. Mas são delas que testificam do grande amor de Deus. Então Jesus, em maneira nenhuma, Jesus deixou essas religião. Não, ele disse: ide pregar o evangelho. Ele não falou funda a Assembleia disso, funda a Batista, funda a Pentecostal, nenhum desses ministérios, que são milhares. Aí um está pregando agora, aí diz: Deus está aqui presente. Aí o outro diz: não, Deus não está lá não, Deus está aqui. Aí se você tranca a porta do quarto e vai orar, e você chega lá e diz: o pastor diz: não, o lugar de adorar é aqui, rapaz, aqui. Ó. Sabe por quê? Porque lá vai chegar a hora da oferta. Ele está te vendo assim, ó. Mas vamos lá. Você está incluído nessa parte do amor? Você sabe por quê? Qual foi a finalidade de Deus enviar Jesus para o mundo? Não foi para condenar, foi para salvar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar, para que o mundo fosse salvo por ele. É nós. Nós. E aqui está dizendo aqui, ó, Jesus dizendo, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. De que forma você acha que é isso aqui? É o cara ir atirar em outro e você se atravessar na frente e levar a bala por ele? Acaba tá brigando, aí vai dar um murro no outro, você vai e diz, não, dê em mim. Não, não é dessa forma. É você doar um pouco do seu tempo para ajudar o seu irmão, para abraçar o seu irmão, para conversar com o seu irmão, para dizer para seu irmão que você está pronto para na hora que ele precisar. Na hora que você vê o seu irmão no fundo do poço, você ir lá conversar com ele, ajudar ele. Na hora que você vê o seu irmão embriagado, você ir lá abraçar ele, esperar ele melhorar, no outro dia você dizer a ele, mostrar a ele que existem outros caminhos. Aquele que está preso, que foi assaltar, está preso, você mostrar a ele que existem outras maneiras de viver sem precisar fazer o mal a ninguém. Aquele que tira a vida também, você dizer para ele que existe forma de você resolver as coisas sem assassinar ninguém. Todas essas coisas, gente, é coisas que são mandamento. E eu tirar 1 hora do meu tempo para ir visitar um doente, eu estou tirando 1 hora de mim, que era para mim fazer para mim. Eu estou me doando para ir até aquele fulano, para levar algo para ele. Quer dizer, estou doando parte da minha vida. Estou doando hora da minha vida, da minha existência. O meu tempo, que era para eu resolver algo meu, eu vou lá resolver de fulano, ajudar fulano. É isso, literalmente, é isso que ele fala. Eu não estudei muito não, mas eu não sou. Eu não estudei, mas eu não sou. O que eu venho falar aqui, primeiro, eu vou ao consultório. Vou ao psicólogo, vou ao consultório, vou ao professor, vou ao juiz, vou ao promotor, vou ao general.
pela madrugada. E esses vídeos que eu gravo, gente, antes de gravar, primeiro eu converso, pergunto o que é que eu vou trazer hoje. Eu não estou trazendo isso aqui por acaso. É porque eu estou vendo as coisas tomando um rumo tão terrível. E aqui está escrito, gente. Jesus, ó o que é que Jesus fala. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer dizer, Jesus dizendo, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Então, para ser amigo de Jesus, tem que doar um pouco de si mesmo para ajudar o próximo. E quando fizer isso, não diga para ninguém. Fique entre você e o Pai, entre você e Deus. Às vezes eu fico pensando por que Deus hoje não se manifesta curando as pessoas através de alguém. Porque a primeira coisa que faz é o povo começar a idolatrá-lo. Já começa, ó, fulano orou e fulano curou. Vamos lá na casa dele. Ó, fulano orou e fulano foi curado. Vamos lá na casa dele. Quer dizer, não sabe eles que ele apenas é um instrumento de Deus. E se você tem fé também, do mesmo jeito que Deus fez através dele, faz através de você. Está escrito, gente. Não existe religião, é o amor, gente. É o amor ao próximo. Não é esse amor de você dar uma xícara de açúcar e querer que Deus lhe dê 10 xícaras, não. Ele vai te ajudar, mas não é assim. Não pense nisso, não. Eu vou dar 1 quilo de sal porque Deus vai me dar 1000 quilos. Não. Não pense nisso, não. Ame sem, ame sem esperar ser amado por ninguém. Doe sem esperar ninguém doar para você. É dessa forma. Faz mais de ano que eu gravo vídeo. Tem gente que, mas você já está ganhando dinheiro do YouTube. Não. Para mim, a minha felicidade é uma pessoa, pelo menos, visualizar, escutar, tirar um tempo e escutar. Eu quero encerrar para você, Jesus dizendo assim, ó, já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamarei amigo, porque tudo quanto ouviste de meu Pai vos tenho feito. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito. Jesus, ele está nos chamando de amigo. Não é mais servo, é amigo. Seja amigo de Jesus. Doe. Eu estava no terminal, João Dias, um dia desse, um dia de domingo, e vi uma cena triste, só que eu não pude fazer nada. Não pude fazer nada. Se eu tivesse condições de fazer, eu tinha ido lá e tinha dito a ele, não, joga essas coisas do lixo no chão, meu amigo. Não, mas é um drogado, não sei o que. Ele pode ser o que for, mas ali ele estava com fome. Catando coisa do lixo, assim, a lanchonete aqui, o lixeiro perto, na frente da lanchonete, meio mundo de salgado lá na vitrine.
E o homem virando o lixo e o povo da lanchonete, eu não sei se são donos, se são funcionários, se foi. Mas mesmo eu, se fosse funcionário, eu tinha dito, ô, patrão, eu vou dar um lanche a esse homem aí, você tira do meu salário? Eu tinha feito. Mas ali, gente, me fez ver a falta de humanidade que está hoje na Terra. Para finalizar, eu quero dizer a vocês, a coisa está tão terrível que hoje sobrevive o mais forte. A lei da selva passou para a selva de concreto. E os mais fortes ficam dando risada dos mais fracos. Quem tem, zomba de quem não tem, em vez de ajudar. Esses são os piores. Eu digo porque eu já encontrei pastores de eu dizer assim, pastor, vamos fazer uma feirinha para dar aquele povo ali que estão passando fome. Eles são evangélicos? Não, então deixa para lá. Ai, Jesus disse assim, foi. Jesus disse para aquele moço assim, ó, vende tudo o que tem e divide com os pobres, dá aos pobres. Mas hoje não, é diferente. Traz o dos pobres, até um chinelo velho que tiver para levar. Gente, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela tua vida, pela nossa existência, por o que Ele tem feito por nós, por cada um de nós. Que Deus continue abençoando você, que abra os seus olhos, seus ouvidos para ouvir, seus olhos para ver. Guie você pela palavra de Deus. E por último, Jesus diz assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, corta e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Se você é uma vara que está grudada no tronco da vidreira, você vai dar fruto. Agora, se você não tiver grudado, você não vai dar fruto. Vai secar, vai murchar e vai ser queimado como galho seco. A palavra é essa. A palavra é essa aqui, ó. E Jesus diz, vós já está limpos pelas palavras que vos tenho falado. Se você é limpo, você não vai se misturar com os que corrompem a palavra de Deus. O que eu digo é isso, gente. Mais uma vez eu vou falar. Não vou falar nome de político, mas vou dizer. Em outubro vem aí. Veja como está agora e como esteve na parte da pessoa que governou da outra vez. E como esteve naquela época e veja agora. O que vocês me dizem? Jesus nunca esteve do lado da elite, sempre dos mais necessitados. A luta de Jesus era demonstrar o amor em meio às pessoas mais simples. Porque, como diz a palavra, um rico é difícil se salvar. Agora eu entendo por quê. Porque o rico pensa mais na riqueza dele do que na própria salvação. O saco deles é um saco sem fundo. Quanto mais eles botam dinheiro, mais desaparece. Parece que quando eles levantam o saco não tem nada. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Peço a vocês que orem a Deus. Peço a vocês que, se vocês acreditam e creem e achar por bem, me seguir, segue, se inscreve no meu canal. Me segue. Deixa teu like, visualiza, para que nós possamos seguir em frente. Às vezes eu estou nas pracinhas,
entregando literatura, falando com as pessoas, conversando. E dizendo para as pessoas: ame, porque a chave de tudo é o amor. Que Deus abençoe vocês. Faz uma aliança com Cristo. As coisas estão difíceis, não está fácil, mas com Cristo é melhor. Que o Espírito Santo de Deus, as consolações do Espírito Santo, esteja com todos vocês. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.